Olá pessoal, eu sou Dário Kamal, assista o canal XM aqui. Saudações, seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Extramind TV, hoje dia 5 de março de 2026. É momento de verificarmos as notas que marcam a atualidade nacional. E começamos com a notícia que dá conta que munícipes na cidade de Maputo criticam a decisão do governo em acrescentar a idade da reforma para 65 anos. Por mim, a coisa não deveria se aumentar, porque veja só o que acontece, por exemplo, na Assembleia da República. Aqueles deputados com acima de idade chegam lá e só dormem. Isso aí não faz bem para a população, porque nós, a idade tinha que ser de 18 na minha opinião, de 18 até 50 italianos, até 60. De 65 para alguém pode sentir que ainda tem força para trabalhar, mas moralmente ele tem força, mas não é só fisicamente. Temos que ter mentalmente uma pessoa mais velha, tipo já é criança, né? Portanto, esta medida prejudica os jovens. Sim, prejudica, sim, porque os jovens ficam sem emprego e quem ocupa espaço são pessoas que já deviam estar a cuidar de netos e bisnetos. É muito bom, tem que dar a reformas mais velhos e dar espaço mais jovens. Sim, senhor. Portanto, não devia aumentar os anos da reforma na função pública. Não pode aumentar. No momento também mais jovens não têm emprego. Sim. Exato. E para as pessoas da terceira idade que dizem que chegam aos 60 anos ainda de boa forma e querem continuar a trabalhar, como é que analisa este fato? Não pode. A idade já não permite. Sim, tinha que descansar. A idade já não permite, tinha que descansar. Mais de 90% da população economicamente ativa em Moçambique está inserida na economia informal, numa altura em que o país continua a enfrentar dificuldades na criação de empregos formais. Na ocasião, Álvaro Massinga afirmou que a economia nacional ainda não tem sido capaz de gerar oportunidades de emprego suficientes para absorver a mão de obra disponível, situação que tem empurrado a maioria da população ativa para atividades informais. O projeto Connecting Skills em Moçambique nasce de um diagnóstico claro. O crescimento econômico do país não tem gerado emprego suficiente e digno. Mais de 90% da população ativa encontra-se na economia informal. Isso significa baixa produtividade, acesso limitado ao crédito, fraca proteção social e reduzida integração nas cadeias de valor formais. É neste contexto que o projeto se posiciona, alinhado ao objetivo de desenvolvimento sustentável, trabalho digno e crescimento econômico. Perante este cenário, o representante do Ministério da Economia, Cândido Lange, defendeu a promoção e o fortalecimento das cooperativas como uma das estratégias para estimular a criação de emprego e dinamizar a economia nacional. Local, utilizando cooperativas como unidades de processamento primário para agregar valor aos nossos produtos e facilitar o acesso ao crédito, através do estabelecimento de mecanismos financeiros que reconheçam a natureza solidária e a garantia coletiva das cooperativas. Ao longo deste seminário, teremos a oportunidade de ouvir uma apresentação mais pormenorizada sobre parte destas temáticas. Particularmente neste momento, a nossa ação como governo
centra-se em assegurar um quadro legal pertinente e execuível para este segmento de atividade que... Por sua vez, o vice-embaixador da Itália em Moçambique reafirmou o compromisso do seu país em continuar a apoiar iniciativas ligadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico, incluindo através de instrumentos de microcrédito, que permitirá reforçar a autonomia econômica das mulheres e o seu papel no desenvolvimento das suas comunidades. Essa iniciativa demonstra claramente que o desenvolvimento econômico sustentável só é possível através de parcerias fortes entre a sociedade civil, instituições nacionais e parceiros internacionais. Organizações como a NOANAL, a nossa LEGACOP, e instituições como a Câmara de Comércio de Moçambique e também o CTA, desempenham um papel fundamental na promoção de um setor privado mais estruturado, inclusivo e dinâmico. A Itália continuará em Moçambique e das instituições de apoio a iniciativas que promovam o cooperativismo. O workshop reuniu representantes do governo, do setor privado e parceiros de cooperação internacional, tendo como objetivo debater estratégias para promover o cooperativismo como ferramenta de geração de emprego, inclusão econômica e desenvolvimento sustentável em Moçambique. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que organizações de mulheres procederam nesta quinta-feira em Maputo com a entrega oficial do documento de posicionamento nacional das mulheres sobre as reformas à Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo. Falando aos jornalistas após a recepção do documento, o presidente da Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo, Edson Makwakwa, destacou a importância da iniciativa, sublinhando que as contribuições representadas pelas mulheres constituem um elemento relevante para o fortalecimento do diálogo político inclusivo em Moçambique. Eficácia, impacto imediato, outras são de médio prazo e outras ainda são de longo prazo. Também deu para perceber que algumas das contribuições aqui apresentadas podem ter enquadramento ao nível de reformas legislativas, quer dizer, obrigam-nos a revisitar algumas normas e a produzir propostas de revisão. Outras contribuições enquadram-se melhor ao nível de definição ou redefinição de algumas políticas públicas, não necessariamente enquadráveis ao nível de leis no sentido restrito. E terceiro nível são contribuições que são para a sociedade como um todo. Então, um valor educativo e algumas precisam ser integradas em outros sistemas, tais como, por exemplo, as questões relativas a valores desenvolvidos no Sistema Nacional de Educação, né, e em outros ecossistemas. As representantes das organizações femininas afirmaram que a iniciativa pretende assegurar que as mulheres tenham uma voz ativa no processo do diálogo nacional inclusivo, defendendo políticas e reformas que promovam a igualdade do gênero e a participação política e o desenvolvimento social. De restauração da confiança entre as forças de defesa nacional e as comunidades. Pode ser feita a sensibilização, rodas de conversa, capacitação e debates radiofônicos para o efeito. Construção da paz. Integrar a perspectiva de gênero nos processos de paz e reconciliação. Integrar gênero nos processos de DDR. Criar Fundo Nacional para Empreendimento, Empoderamento das Mulheres em áreas de conflito, implantar estruturas para acolhimento e assistência psicoterapêutica, garantir a reintegração social segura das mulheres ex-integrantes de grupos armados e institucionalizar clubes de paz e reconciliação. Com a entrega do documento, a Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo deverá proceder à análise das propostas
que poderão vir a integrar o conjunto de recomendações no âmbito das reformas em discussão no país. A Agência de Informação de Moçambique conta desde esta quarta-feira com o novo diretor-geral. Trata-se de Orlando Gambetta, quadro sênior do Gabinete de Informação de Moçambique. O novo timoneiro da Agência de Informação de Moçambique tomou posse numa cerimônia orientada pela diretora do Gabinfo, Emília Moiani, seguindo-se a sua participação no encontro entre a primeira-ministra Bevinda Levi e órgãos de informação públicos e privados, iniciativa destinada a aprofundar a interação entre o governo e a comunicação social. No seu primeiro pronunciamento público, o empossado reconheceu os desafios, mas assegurou que a resposta passará por soluções conjuntas e por uma liderança participativa. Entre as prioridades estratégicas, o novo diretor-geral destacou a mobilização de recursos nacionais e internacionais para a modernização tecnológica da instituição, com enfoque na digitalização dos processos produtivos. Gambetta prometeu igualmente evitar esforços para garantir condições de trabalho condignas, condição que considera essencial para assegurar maior produtividade e eficiência. Por sua vez, a diretora do Gabinfo desafiou o novo dirigente a concluir o processo de reestruturação institucional em curso, liderar um processo orientado para a modernização tecnológica e plena adaptação ao ambiente digital, bem como o reforço da qualidade editorial e do rigor jornalístico como elementos chaves para o bom desempenho da agência. Na ocasião, foi igualmente dirigida uma palavra de apreço ao diretor-geral interino Almiro Menino Maziv pelo contributo prestado com dedicação e sentido de responsabilidade durante o período de interinidade. Após acompanharmos esta nota de reportagem, é momento de verificarmos a previsão do estado de tempo para amanhã e logo a seguir uma curtíssima pausa. Voltamos já com outras notícias. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo da Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactos é maninga nice.
Pretende qualificar-se para o mercado de trabalho com qualidade? O IPET, Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendedorismo, é a escolha certa. Há 17 anos formando técnicos qualificados e reconhecidos no mercado de trabalho. Para 2026, temos para si as seguintes qualificações: Medicina Geral, Enfermagem Geral, Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Eletricidade Industrial e Suporte Informático. Estágio e práticas laboratoriais garantidas. Garanta o seu futuro com o IPET. Estamos em Maputo, Tete, Quelimane e Nampula. IPET, 17 anos moldando histórias. Água é vida. Água é saúde. Escolha a melhor água para si e sua família. Leve, pura e revigorante. Ajude o seu corpo a eliminar o que não precisa com a água Pristine. Disponível em 20 litros para si e sua família. Pristine, água fresca e pura. Estamos de volta para a segunda parte do Jornal da Extramind TV. Sobre o arranque do ano letivo 2026, a procura pelo material escolar dispara na cidade de Maputo. O início oficial do ano letivo, várias papelarias e estabelecimentos comerciais da capital do país continuam a registrar grande afluência de pais encarregados de educação em busca de material didático. Alguns munícipes entendem que este período é oportuno para realizar compras, alegando que os preços ainda se mantêm acessíveis em comparação com semanas anteriores. Os cálculos não estou a fazer, não estou a comprar tarde, sim, e consegui comprar tudo o que eu preciso. Essa é a melhor época para se comprar o material escolar. Por acaso, como comecei hoje, então estou a comprar o necessário. Depois de ver o que vai faltar. Os razoáveis, para mim estão bons. Entretanto, Mira Manique afirma que a aquisição do material escolar tem sido um desafio após um ligeiro aumento dos preços devido à elevada procura verificada nos últimos dias. É agora, mas está a ser um pouco difícil. Aqui tem uma bicha muito grande, então estamos à procura dos uniformes e tudo. Então está sendo muito difícil encontrar os meus pais estavam a precisar de mim para virar o uniforme. E se eu tivesse ido adiantado, meu uniforme talvez poderia não me servir. Então, eu tinha medo disso, então estamos assim. Devem procurar o material, não desistam, porque as suas crianças no futuro vão ter o seu melhor, vão dar o seu melhor. Apesar dos desafios já apontados por alguns munícipes, o movimento nas lojas demonstra que a prioridade das famílias continua a ser a assegurar condições adequadas para o sucesso escolar dos seus educandos. Desfazamento de dados e falhas na implementação da lei preocupam defensores no combate à violência doméstica. A discrepância de cerca de 2.000 casos entre os dados do setor da saúde e da polícia levanta preocupações sobre a articulação institucional e a fiabilidade das estatísticas oficiais. Que aparecesse na saúde de violência, refletisse os números que aparecessem na polícia de violência. No entanto, nós estamos hoje com a saúde a reportar, no último ano de reportagem, 90.000 casos de violência, e a polícia a reportar 9.000 casos de violência. Significa que nem sequer há um referenciamento de casos. Há muitos casos que entram na saúde de violência que terminam lá. Poderíamos dizer que não, mas há casos de violência que as vítimas não denunciam, mas o mecanismo já obriga que a própria saúde tenha que fazer chegar. Mais grave ainda são os casos de violação sexual. Em Moçambique, no ano de 2024, como referência, a polícia reportou 2.800 casos de violência em relação às mulheres, violência sexual.
mas os dados da saúde vão falar de 26 mil casos no mesmo período. Então, isto já mostra que há um ruído no ideal de uma ficha única, no ideal de um atendimento integrado, no ideal de garantir que a vítima não fosse revitimizada. Por sua vez, a Embaixada da Noruega destacou que Moçambique dispõe de um quadro legal considerado robusto para a prevenção e combate à violência doméstica. Que tem leis bastante desenvolvidas nessa área, mas o problema, como vários outros casos, é a implementação. Então, eu acho que o que temos que fazer é assegurar que as leis moçambicanas sejam implicadas e que todas as manas que fazem as denúncias sejam ouvidas e que as denúncias sejam levadas a cabo pelas instituições relevantes. O desfazamento dos números e as dificuldades na implementação das leis evidenciam que o combate à violência doméstica continua a ser um desafio estrutural. Para os defensores dos direitos das mulheres, mais do que produzir estatísticas, é urgente transformar compromissos legais em ações concretas que assegurem proteção efetiva, justiça e dignidade às vítimas. Na atualidade internacional, acompanha a notícia que dá conta que o presidente norte-americano Donald Trump diz que tudo foi destruído no Irão, mas não apresenta plano claro para a guerra. O presidente Donald Trump vangloriou-se ao afirmar que os ataques dos Estados Unidos e Israel tinham eliminado a maior parte das forças armadas iranianas, negando que Tel Aviv o tenha forçado a iniciar a guerra que assolou o Médio Oriente. Trump, no entanto, não apresentou nenhum plano concreto para o Irão, dizendo que os possíveis líderes visados pelos Estados Unidos foram mortos. O republicano de 79 anos tem sido criticado por mensagens contraditórias sobre as suas justificações e objetivos depois de ter lançado o maior conflito na região em mais de 2 décadas. Quase tudo foi destruído, disse Trump, respondendo às primeiras perguntas dos repórteres desde o início dos ataques no sábado. É momento de verificarmos o câmbio do dia de hoje, 5 de março de 2026, e logo a seguir uma curtíssima pausa. Voltamos já com outras notas. De segunda a sexta-feira, das 9 às 10 horas e 30 minutos, o programa Qualidade de Vida aborda vários temas relacionados com a sua saúde física e mental. Vários especialistas juntam-se a nós para uma conversa construtiva. Para além de temas de saúde, trazemos culinária, exercícios físicos e dicas para o seu dia a dia. Fique conosco e juntos moldamos a sociedade. Pretende qualificar-se para o mercado de trabalho com qualidade? O IPET, Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendedorismo, é a escolha certa. Há 17 anos formando técnicos qualificados e reconhecidos no mercado de trabalho. Para 2026, temos para si as seguintes qualificações: Medicina Geral, Enfermagem Geral, Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Eletricidade Industrial e Suporte Informático. Estágio e práticas laboratoriais garantidas. Garanta o seu futuro com o IPET. Estamos em Maputo, Tete, Quelimane e Nampula. IPET, 17 anos moldando histórias. Água é vida. Água é saúde.
Escolha a melhor água para si e sua família. Leve, pura e revigorante. Ajude o seu corpo a eliminar o que não precisa com a água Pristine. Disponível em 20 litros para si e sua família. Pristine, água fresca e pura. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactos é maninga nice. Estamos de regresso para a terceira e última parte do jornal da Extramind TV. Espanha cancela participação em exercícios dos Estados Unidos após ter vetado a utilização de Rota e Morón. A Espanha cancelou a sua participação no exercício aéreo anual Red Flag nos Estados Unidos, depois do governo de Pedro Sánchez ter vetado a utilização das bases de Rota e Morón na ofensiva norte-americana contra o Irão. A Força Aérea e Espacial Espanhola tinha previsto enviar caças para a base aérea de Neles, no Nevada, em março deste ano, mas a participação foi cancelada à última hora, confirmaram fontes militares ao Diário Espanhol. É a segunda vez consecutiva que a Espanha suspende a sua participação nestas manobras, consideradas as mais avançadas do mundo em matéria de combate aéreo. Israel envia tropas adicionais para o Líbano face ao ataque do Hezbollah. As Forças Armadas de Israel enviaram tropas para vários pontos adicionais no sul do Líbano para reforçar a defesa avançada, afirmou o ministro da Defesa de Israel nesta terça-feira. Algo que ocorre no seguimento de novos confrontos entre Israel e o grupo militante libanês Hezbollah, que eclodiram na madrugada de segunda-feira após o assassinato do líder do Supremo do Irão, intensificando ainda mais as tensões no Médio Oriente. Também nesta terça-feira, o Hezbollah disse que atacou 3 bases militares israelitas como forma de retaliação aos ataques de Israel e Beirute. O presidente da França, Emmanuel Macron, ordena aumento de ogivas nucleares e revela plano de dissuasão avançada para a Europa. O presidente francês Emmanuel Macron ordenou aumento de arsenal de ogivas nucleares no país e prometeu que não hesitaria se os interesses vitais do país fossem ameaçados, num discurso histórico proferido a partir de uma base de submarinos de mísseis balísticos no nordeste da França.
França tem cerca de 290 ogivas nucleares, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Instituto Internacional de Investigação da Paz do Estocolmo. Este discurso surge no momento em que a segurança europeia está a ser posta à prova em várias frentes, desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia até a guerra do Irão, que está a expandir. E é com esta notícia que nós colocamos um ponto final a esta transmissão em direto do Jornal da Noite da Extra Mind TV, os dias 5 de março de 2026. Nós voltamos amanhã, quando forem 19 horas em todo o território nacional. Fique bem e até.